Irmãos, queria convidar vocês a abrirem a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, texto muito conhecido, capítulo 8, a partir do versículo 31. Paulo, ali é a carta de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai bondoso, obrigado. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós encontramos um amor que é um amor tão constrangedor, ó Pai. Obrigado porque a Tua palavra declara que nada nos separará desse amor. E obrigado porque é por causa desse amor que nós estamos aqui hoje. É por causa do Senhor que nós viemos aqui, ó Pai. A Tua palavra foi lida e nós cremos que o Senhor já ministra aos nossos corações desde o momento que nós chegamos aqui. E Pai, nesse momento, na exposição da Tua palavra, que o Senhor possa continuar ministrando, transformando, confrontando os nossos corações, nos enchendo de esperança, nos enchendo, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer para nós. E nos ajuda a responder isso com amor, com graça, com obediência, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Nos fala conosco nessa noite. Fala conosco nessa noite. Nos usa, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Para que o Seu nome seja conhecido nas nações, ó Pai. Nós te pedimos, nós louvamos ao Teu santo nome por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Para a honra e glória do Senhor, é que nós estamos aqui, que nós cantamos, que nós aprendemos, que nós, ó Pai, vivemos. É para a honra e glória do Senhor. E é no nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Eu ouvi uma vez, na verdade, se você, talvez, quando era criança, já viu aquelas histórias famosas, assim, onde tem um príncipe, onde tem uma princesa, e uma certa garotinha estava na sua casa e estava lendo sobre essas histórias. E ela começou a ler, e ela viu que estava tudo lindo, maravilhoso, com a princesa, com o príncipe. Mas, de repente, algo aconteceu. Apareceu uma bruxa terrível na história, levou a princesa ali para um cativeiro, longe, numa terra muito distante, e ali ela sofria e estava angustiada e torturada pela bruxa. Essa garotinha começou a ficar angustiada e preocupada. Só que nesse mesmo momento que ela estava lendo e começou a ver essa situação de sofrimento da princesa, uma situação de sofrimento do príncipe agora correndo atrás da sua princesa, aquela garotinha dentro ali de casa, pronta para dormir, escuta um barulho na porta. E é a sua mãe mandando ela
dormir. Ela pega, e assim, ansiosa do jeito que era, ela pega assim, e obediente também, fala que vai dormir, mas antes de dormir, ela pega aquele livro e ela começa a folhear e vai lá para o final do livro. E ela encontra então agora uma resposta dizendo que o príncipe encontrou a princesa foi livre, liberta e que agora estava repousando em paz. Eles ficaram felizes para sempre. Só que ela foi dormir agora. E no dia seguinte, ela ficou curiosa como isso pôde ter acontecido. Então, ela pegou de novo no dia seguinte o livro e começou a ler. E de repente voltou a ler da onde ela tinha parado. O príncipe estava enfrentando um grande desafio na floresta. A princesa estava aprisionada no cativeiro, sofrendo. E a princesa agora sendo torturada, sendo ali, tendo diversos problemas. Aquela menininha agora tem uma resposta no coração e fica entusiasmada no sentido de dizer para aquela princesa: calma, calma, porque tudo vai dar bem, vai dar tudo certo, porque eu vi o final da história, eu vi que você vai estar junto, aguente firme. Você parece estar desistindo, parece que está querendo sofrer, parece que está se sentindo sozinha porque o príncipe não chega, a liberdade não chega, mas calma, eu vi o fim da história, você vai conseguir. Quando nós lemos o texto aqui de Romanos, capítulo 8, Paulo faz mais ou menos isso com a gente. Ele vislumbra o fim da história e nos dá um brado de vitória. Como agora aqueles que talvez estejam sofrendo, mas que podem gozar do triunfo, já que teremos futuramente com o nosso Senhor. Paulo, agora no capítulo 8, a gente vê que Paulo fala sobre diversas coisas. Mas se pegar um pouquinho antes, nós vemos que no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto, e se a gente parar por ali, se a gente parar no começo da carta de Romanos, a gente fica meio assustado. Se eu ler aqui o terceiro capítulo, versículo a partir do 9, Paulo fala o seguinte: que se concluiu? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um só fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, ele está cheio de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo fala, e ele fala uma realidade, é que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Agora não há um justo sequer, ninguém que faça o bem. E é essa situação que todos nós nos encontrávamos outrora. E Paulo começa a falar nos primeiros capítulos assim, nos levar de fato para um poço de perdição, aonde nós não conseguimos mais sair, talvez, daquela situação. Mas, graciosamente, a palavra e a carta continua. Até que, então, chega no capítulo 8, onde Paulo mostra que, através de Cristo Jesus, Ele nos livra, nos tira desse poço da perdição e nos leva para uma montanha da salvação, onde Ele mostra a salvação que há em Cristo Jesus. Aquele que outrora era pecador, impossibilitado de cumprir a lei, agora ele mostra que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo nos mostra a respeito disso no capítulo 8, e ele vai falar diversas coisas, ele vai falar a respeito do Espírito, de como a vida no Espírito produz a vida, como nós somos filhos, né? E nosso Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. E ele vem falar a respeito do sofrimento presente, que nem se comparará com a glória que será revelada. E ele vem mostrar diversas coisas para nós durante o capítulo 8. Mas quando ele chega ali, né, no meio, no versículo 18, se você puder ler comigo, ele fala assim: porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Paulo começa ali a discorrer
algo, ou melhor, uma situação. Paulo começa a trazer sobre os cristãos, de fato, um conforto, que os cristãos precisam saber, precisam reconhecer, precisam entender, ser lembrados disso todos os dias, da segurança que há no nosso Senhor e Salvador, em meio e diante do sofrimento da vida, os sofrimentos e as adversidades que a vida traz. Nós também precisamos ser lembrados diariamente, todos os dias, a respeito da vitória que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que consigamos viver de fato essa vida, enfrentar as adversidades com perseverança, a perseverança que vem do alto, do nosso Senhor e Salvador. E eu queria aqui hoje falar a respeito de 3 coisas que perante ao sofrimento nós devemos nos lembrar. E essas 3 coisas são fáceis de guardar. Provavelmente você já sabe. Mas assim como Paulo, eu creio que a gente precisa ser relembrado diariamente a respeito disso. E a primeira coisa que eu queria falar hoje é a respeito de que ele fala no versículo 31 e 32. Se você puder ler comigo novamente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo começa aqui falando, à vista dessas coisas. E que coisas são essas? Ele fala todo o versículo 8, ele fala sobre todo o livro, a respeito do Espírito, da promessa que agora nos testifica, agora mostra para nós que somos filhos, que produz vida em nós. Ele fala a respeito da glória futura. À vista de todas essas coisas, nós precisamos nos lembrar que temos um Deus que é por nós. E essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse nessa noite. Deus é por nós. Deus é por nós. Um Deus que tudo pode, um Deus que faz todas as coisas, que cria a terra, que cria todas as coisas, Ele é por nós. E a gente não precisa ter medo das coisas, nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo dos inimigos, porque o nosso Deus é por nós. Medo deveríamos ter se nosso Deus fosse contra nós. Porque se Ele que é o Criador de todas as coisas, o Deus Supremo, Deus Soberano e Poderoso, se Ele é por nós, por que deveremos temer? Coisa alguma. Ele é por nós. Paulo começa a levantar questionamentos, perguntas retóricas, de forma que ele já responde. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que agora deu o seu próprio Filho em favor de nós, Ele entregou, Ele também nos dará todas as coisas graciosamente? Quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus, Ele vem do maior para o menor. Ele mostra que através de Cristo Jesus, que foi entregue a nós, agora nós temos vida e aquilo que mais precioso que poderia haver na face da terra, Ele entregou para nós, porque Ele não daria todas as outras coisas graciosamente que nós precisamos. Paulo, ele reforça isso, e a hora que ele fala isso, lembra-me também a respeito de um texto lá em Gênesis 22, versículo 12, que fala, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão é testado com Isaac, leva ali Isaac para o Monte Moriá, e ali era para ter sido levado para sacrifício, mas ali o Senhor providencia o sacrifício, e ali o filho de Abraão é poupado. Mas agora Paulo nos mostra que o Filho de Deus não foi poupado. No Monte Moriá, o filho de Abraão foi poupado, mas no Calvário, Deus entregou o seu próprio Filho. Deus entregou o seu próprio Filho por nós. E é interessante para nós olharmos que o Senhor não é aquele que chega como um tio no aniversário de uma criança, de mãos vazias, sem nenhum presente, a criança vem, abraça e fica meio sem jeito. O Senhor é aquele que chega para nós com algo mais precioso, que é a salvação, e Ele também graciosamente chega com todas as outras bênçãos, do quais nós podemos ter. A bênção do Espírito, a força, a perseverança. Então, quando nós olhamos para isso, que o nosso Deus é por nós, a pergunta que nós devemos fazer, e a reflexão que nós devemos ter nessa noite,
é porque, ou melhor, porque a gente sabe porque nós somos falhos e pecadores, mas por que a gente teme tanto diante do sofrimento presente? Por que tememos tanto diante das pessoas, diante do inimigo? Deus é por nós. Nós temos um Deus que é por nós. Ele está o tempo todo entregando para nós e nos fortalecendo diante das adversidades da vida. Ele é o Deus que graciosamente nos dá força quando nós estamos fracos. Ele é o Deus que derrama sobre nós alegria, mesmo que o caos esteja ao nosso redor. Ele é o Deus que nos traz ali revigor, né? Quando nossas forças parecem já se esvair. Ele é o Deus que derrama amor sobre nós quando nós podemos não sentir amados por ninguém. Ele é o Deus que se faz presente quando nós estamos parecendo que estamos mais sozinhos. Ele é o Deus que se entregou por nós. Ele é o Deus que morreu por nós. Ele é o Deus por nós. Nosso Deus é Deus por nós. E nós podemos ter a certeza e a firme convicção de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo relembra isso. Paulo mostra para o povo ali, para os romanos, que não adianta temer a morte. A espada pode vir, a perseguição pode chegar, a solidão pode vir, o sofrimento pode estar presente, bater na porta, mas há um Deus que cuida, há um Deus que é por eles, há um Deus que deu tudo para eles, e há um Deus que agora caminha junto deles. E nós também podemos ser relembrados disso todos os dias, e precisamos estar convictos, com segurança, com o coração, a respeito do nosso Deus, do Deus que nós cremos. Romanos 3 fala que todos pecaram, e talvez seja a nossa realidade, de um pecador que não consegue agora descansar na graça do Senhor, que não consegue, que se preocupa demais, e as falhas do nosso pecado nos levam para longe do Senhor. Mas nós podemos ter a certeza que se cremos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós temos um Deus que caminha ao nosso lado, que nos traz de volta, que luta por nós, e que medo nenhum pode tomar o nosso coração, porque há um Deus que é por nós. Que essa verdade possa encher o seu coração hoje, que Deus é por nós, que Deus é por nós. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de falar nessa noite. Antes de falar essa segunda, eu queria ler uma frase que Calvino, quando está discorrendo a respeito desse texto, ele fala. Ele diz o seguinte: este é o principal e, portanto, o único suporte a sustentar-nos em cada tentação. Se porventura Deus não nos fosse propício, nenhuma confiança sólida poderia ser concebida, ainda quando tudo pareça sorrir-nos. Entretanto, em contrapartida, o amor divino não só é suficientemente grande consolação em toda e qualquer dor, mas também suficientemente forte proteção contra todas as tormentas de adversidade. O amor divino não só é suficientemente grande consolação em toda e qualquer dor, mas também é suficientemente forte proteção contra todas as tormentas da adversidade. O nosso Deus é por nós, e Ele nos guarda, mesmo em meio a qualquer problema, em qualquer adversidade, qualquer dor que possa assolar os nossos corações e a nossa realidade. Talvez você chegou aqui cheio de dor, cheio de problemas, cheio de preocupações, coração perturbado, mas que você possa se lembrar nessa noite que há um Deus que é por você, que esse Deus não nos abandona, mas Ele entregou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Agora, quem poderá se levantar contra o nosso Deus, se Deus é por nós? Ninguém, irmãos, ninguém. Que nós possamos nos lembrar que Deus é por nós. Mas há uma segunda coisa que Paulo coloca para nós. Se você puder ler comigo, versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um Deus que nos justifica.
E talvez essa palavra, a justificação, talvez seja muito confusa para nós. Perguntei para vários adolescentes uma vez, perguntei para jovens e vários não sabiam me responder a respeito do que era isso. Ouvimos muito, pouco sabemos às vezes. Mas algo que é fundamental para entendermos a nossa fé, a respeito de um Deus que nos justifica, que somos justificados pelo Senhor. E isso traz a ideia e nos mostra que, diante do tribunal de Deus, nós somos considerados justos. Não pelas nossas próprias obras, porque como lemos no capítulo 3, nossas obras são como trapos de imundície. Nós somos todos pecadores, carecemos da graça de Deus. Mas pela fé em Cristo Jesus, agora somos considerados justos diante de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, o próprio Deus agora vê sobre nós o sangue do Cordeiro, que foi morto na cruz do Calvário, que viveu uma vida de retidão e de justiça, e que foi morto por causa dos nossos pecados, para pagar o salário do pecado, que é a morte, que era aquilo que eu e você devíamos. Agora o nosso Deus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, e para que fôssemos considerados justos diante do Senhor. A justificação é algo precioso na nossa fé. É precioso porque nos mostra a nossa realidade de pecadores que não conseguem se salvar, e mostra agora também de um Deus que é tremendamente gracioso, que se dá por nós e agora nos mostra sua justiça, e nos mostra agora que na fé nele podemos ter vida, e vida em abundância. Nós precisamos olhar para isso e ter algo precioso no nosso coração. E quando Paulo fala Romanos 8, ele começa com: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós olharmos, talvez, em todas as traduções, pelo menos que eu olhei, nenhuma começa com um não. Mas no grego, a palavra não é a primeira palavra que aparece no texto. E para nós, no português, não é não, né? Não tem outra palavra para dizer não assim. Mas no grego, não tem várias intensidades, várias palavras que são usadas de maneira a mostrar a intensidade ali do não. E quando Paulo começa o texto dizendo não há condenação, o não aqui é um não tão forte, tão intenso, que mais ou menos representando seria um pai que está ali com o seu filho, e seu filho corre ali para o meio da rua, onde está passando um carro ali, passando vários carros, na verdade, e o seu pai grita não, um não tão intenso, um não tão sério, um não tão forte, que a criança se assusta e para, porque realmente é um não muito intenso. Então é isso que Paulo vem dizer no começo da carta a Romanos, ali no capítulo 8. Não há condenação, não há mais condenação sobre aqueles que estão ali em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ele começa o texto, ele termina ali o capítulo, né? Ele começa o capítulo e termina o capítulo falando que nenhuma condenação há. Não há mais condenação. Eu me recordo de uma música que foi, depois até cantada de novo, que era uma música do Armando Filho, que era Nenhuma Condenação Há, o nome da música, tá? Mas ela fala assim: nenhuma condenação há para quem está em Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu não vou cantar aqui, mas espero que você tenha entendido a música. Mas, de fato, nenhuma condenação há. E que precioso é sabermos disso. Que precioso é olharmos para a nossa realidade e não precisarmos temer a morte. Porque se morremos, estamos com o Senhor. Se vivemos, somos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é aquele que está guardando as nossas vidas. A nossa segurança está nele, porque se morremos, o nosso Deus que agora irá julgar os vivos e os mortos, agora perante ele, nós podemos ter a segurança em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta. E é interessante para nós olharmos a respeito das acusações, que o principal acusador nosso, Satanás, nosso inimigo, nosso vil inimigo, vil tentador, ele vira e mexe, sussurra aos nossos ouvidos, nos lembrando aquilo que fizemos no passado.
dizendo que talvez diante do Senhor nós não temos mais perdão pelo aquilo que fizemos. Não há mais escapatória. Ou olha isso que você fez, você não se diz crente, vem à igreja e está fazendo isso lá fora. Não vá mais à igreja. Para que você vai procurar um Deus se você não quer ali, você fez algo de errado no seu passado? Satanás sussurra mentiras no nosso ouvido, acusações no nosso ouvido o tempo todo. Mas a verdade que Paulo fala, que trabalha aqui, que ressalta para nós, é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há perdão para os pecados, para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados. Há vida para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há. Nós temos a segurança, diante das aflições, de que por mais que falhemos, por mais que muitas vezes possamos temer, possamos escolher aquilo que é errado, ir para outro caminho, nós podemos ter a segurança de que se pedimos perdão e confessarmos nossos pecados com o coração arrependido, contrito e quebrantado, o nosso Deus, Ele perdoa os nossos pecados por conta de Cristo Jesus, porque nós falhamos, mas o Filho de Deus não falhou. O Filho de Deus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e sermos justificados agora, não mais condenados, mas considerados justos pela fé nele. Primeira coisa que nós podemos lembrar, Deus é por nós, nós temos um Deus que é por nós. Há uma segunda coisa que nós podemos ver, que Paulo ressalta para nós, é que Deus nos justifica. Mas há uma terceira coisa, que é o grito que talvez ele gasta a maior parte aqui desse trecho, que eu queria ler novamente com os irmãos, a partir do versículo 35. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem os principados, e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Não tem como não ser ministrado com esse texto. Não há como nós não sermos constrangidos por esse amor. De entendermos que Deus é por nós, de Deus nos justifica e Deus nos ama. Deus nos ama. É uma verdade que nós precisamos compreender. É uma realidade do qual nós precisamos experimentar todos os dias, de que o amor de Deus é um amor tão profundo, tão real, de um amor que nada, nem ninguém é capaz de nos separar, de um amor que foi comprado com preço de sangue, de um amor que agora é ali real nas nossas vidas, que transforma todo o nosso ser, muda nossas atitudes, faz agora nós não sermos constrangidos e respondemos com uma gratidão assim, que foge da nossa própria natureza. É um amor que Cristo derramou e demonstrou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Talvez essa noite você precisa ser lembrado disso, que Deus te ama, que Deus me ama, que Deus nos ama e que nada nem ninguém pode te separar do amor de Cristo, que está ali em Deus, ali em Cristo, nosso Senhor. Nada pode separar. Paulo ressalta, Paulo grita isso, para que todos ouçam, para que todos entendam, para reforçar de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, que nem a altura, nem profundidade, nada é capaz de nos separar desse amor. Ele mostra que nem a angústia, nem o sofrimento, nada, nem a espada, nem que a morte venha, nada é capaz de separar. Nada é capaz de nos separar, porque Deus nos ama. Deus demonstra esse amor na cruz do Calvário. E há um teólogo chamado D.A. Parker, ele vem falar o seguinte: o amor de Deus é a maior de todas as realidades.
É a fonte de toda a verdade, beleza e bondade. É a força motriz por trás de toda a criação e redenção. É o fundamento de toda esperança, alegria e paz. É o objetivo final de toda a vida e busca. O amor de Deus é eterno, imutável e incondicional. Ele nos ama antes de nascermos, enquanto vivemos e depois de morrermos. Ele nos ama quando somos bons e quando somos maus. Ele nos ama quando o amamos e quando o ignoramos. Ele nos ama com um amor que é mais alto que as montanhas, mais profundo que os oceanos e mais largo que o universo. O amor de Deus é um mistério, mas também é uma realidade. É algo que podemos conhecer e experimentar por nós mesmos. É algo que pode transformar nossas vidas e nos dar a força para vivermos para Ele. É algo que pode nos transformar nossas vidas e nos dar a força para vivermos para Ele. Esse é o amor que nosso Deus tem por nós. Rebeldes, assim como Paulo fala no começo, talvez ali, tão longe do Criador, que era impossível alcançar ou se relacionar novamente com o Criador, por conta da nossa desobediência, por conta das nossas falhas, por quebrarmos ali a aliança que Deus fez conosco. Mas, graciosamente, o nosso Deus não deixou que a história terminasse assim. Ele veio até nós. Ele pisou sobre a terra. Ele se fez como um de nós. Ele curou, Ele transformou vidas. Ele agiu e nos ensinou. Ele morreu. Ele morreu numa cruz, pregado, contado como um malfeitor, para que através do seu castigo, ou melhor, do nosso, que era nosso castigo, nós agora pudéssemos ter paz e fôssemos reconciliados com Deus. Mas esse Deus, esse Jesus Cristo, que veio a nós, morreu por nós, Ele ressuscitou e está vivo. E Ele reina. E Ele está aqui nesse lugar. E Ele continua, assim como aqui o teólogo falou, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos amou quando éramos inimigos dEle. Ele nos ama quando agora reconciliados com Ele. Ele nos amará por toda a eternidade. O nosso Deus é um Deus que nos ama. É um Deus que derrama seu amor por mais que nós tenhamos uma multidão de falhas e pecados. É um Deus que derrama amor por mais que nós constantemente corremos para longe dEle. É um Deus que demonstra tão graciosamente esse amor por nós todos os dias, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, que não tem como, não existe como, não sermos constrangidos por esse amor e não vivemos agora para esse nosso Senhor. Vivemos em obediência. Vivemos agora uma vida de gratidão, uma vida para Ele, para a sua glória. O amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor é algo tão precioso para nós e é algo do qual nós precisamos ser lembrados todos os dias. Talvez você chegou aqui, como eu disse, com diversas dificuldades e adversidades. Há problemas que você nem imagina como enfrentar, nem sabe como. Talvez as forças já se foram embora, as tentativas já foram muitas. Ou talvez você chegou aqui hoje nem querendo vir. Tem corrido de Deus faz tanto tempo e agora hoje está aqui. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mostrar o amor dEle por você. Deus quer mostrar que mesmo em meio ao sofrimento, Ele continua cuidando. Ele continua sustentando, derramando força, derramando ali ousadia e alegria, mesmo em meio às adversidades, os problemas. Dentro de casa, com a sua família, talvez com seus amigos, talvez o cansaço e as perturbações do trabalho. Deus é um Deus que nos ama e Ele cuida de nós. E hoje Ele reforça para nós, assim como Paulo grita em Romanos,
Nós precisamos também aprender a gritar todos os dias para o nosso próprio coração que Deus nos ama e que nada é capaz de separar-nos desse amor, que é tão precioso, que é imutável, infalível e é eterno. É o amor que Deus, nosso Deus, tem por nós. Deus nos ama, irmãos. E eu gostaria de terminar com uma história, mas antes de contar essa história, Paulo ele termina de um jeito muito precioso. Se você olhar o capítulo 5, se você olhar o capítulo 7, capítulo 5, o 6, o 7 e o 8, Paulo termina da mesma forma. Por causa, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É só por causa dele que nós conseguimos, irmãos. É só por ele que nós conseguimos. É só ele que nos faz possível ter um Deus por nós, sermos justificados. É só ele que nós podemos repousar e encontrar amor. É por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. É ele que é o nosso cuidador, aquele no qual nós devemos a nossa vida. É Cristo Jesus, do qual nós estamos agora, como Paulo diz no versículo 28, estamos sendo moldados à imagem desse Filho, do Filho de Cristo. Esse é o glorioso propósito de Deus. Por isso que todas as coisas convergem. Por isso que o versículo diz que tudo coopera para o nosso bem. Porque tudo de fato coopera para o nosso bem. Mesmo as coisas mais difíceis, o sofrimento do tempo presente, Deus faz e transforma as coisas que talvez são horríveis em coisas boas para nós, em bens para nós, que nos moldem à imagem do seu Filho. Nós estamos sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus. E é esse Cristo, o nosso Senhor, que nos ama, que nos guarda, que nos justifica. E eu queria terminar com uma história a respeito de um lenhador. Um lenhador que estava na floresta e ele começa a olhar e avistar diversas árvores. E ele começa a selecionar as árvores que ele iria cortar naquele dia. Diante de diversas árvores, ele começa ali a cortar uma, cortar duas. E ele chega e se depara com uma árvore onde há um passarinho em cima. E aquele lenhador, então, ele pega e ele não derruba a árvore por enquanto, mas ele começa a chacoalhar a árvore e começa a bater na árvore para que aquele passarinho possa voar. Só que aquele passarinho, ele começa a pensar, o que esse lenhador está fazendo? O que ele está fazendo? Por que ele está me tirando a paz? Por que ele está aqui me perturbando? E aquele passarinho, ele vai para outra árvore. Só que aquela outra árvore que ele vai também era a árvore do qual o lenhador ia ter que cortar. E que as árvores iam ser ali todas cortadas. Então o lenhador vai a outra árvore e começa a bater e chacoalhar de novo. Então aquele passarinho perturbado, já ali cansado, voa então para outra árvore. Só que esse lenhador ele vai para outra árvore também, porque é a árvore que ele vai ter que cortar, e ele começa a chacoalhar e balançar aquela árvore, e aquele passarinho ali começa a ficar confuso com tudo que está acontecendo. E então ele pega e sai daquela árvore e voa e pousa sobre uma rocha. Então o lenhador agora, em paz, volta a fazer o seu trabalho. O passarinho não tinha entendido nada, mas agora havia um lugar seguro para ele firmar os seus pés. A verdade é que muitas vezes nós não entendemos porque a vida chacoalha tanto, porque o sofrimento vem sobre nós. Por que temos que sofrer tanto? Ou por que isso está acontecendo comigo, com a minha casa, com a minha família? Por que isso está acontecendo com meus filhos? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Nós não entendemos. Mas podemos ter a confiança de que Deus está nos conduzindo, mesmo em meio ao sofrimento, para uma rocha, que é uma rocha segura, onde nós podemos pisar os nossos pés, onde podemos encontrar segurança, paz e descanso. E essa rocha é o nosso Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos um lugar onde podemos repousar, onde podemos ter essa segurança, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode fechar os seus olhos por um instante?